Olá, amigos. Eu sou Micaela Engel, terapeuta e empreendedora. E, primeiramente, hoje eu quero agradecer muito aos meus amigos aqui do canal, porque eu atingi 5.000 inscritos e agora eu vou partir para os 10.000. Então, ajude o canal. Se você gosta do conteúdo, compartilhe, curta, dá uma força pro canal, porque eu sempre procuro trazer aí assuntos que vão ajudar você a ter uma melhor qualidade de vida. Hoje eu vou falar para você um assunto bem estranho, que é uma coisa chamada circuito demônio. Que será isso? Será que é algum tipo de entidade aí que está circulando em algum portal negativo? Na verdade, não é nada disso, tá? Não é nenhum demônio, não é nenhum capetinha. Existe um livro chamado Dianética, que é um método de desbloqueio mental, que foi escrito por um pesquisador chamado Hubbard. E ele usou esse termo circuito demônio para falar sobre vozes que ficam aí na tua cabeça. Muitas vezes vozes negativas e que mandam você fazer alguma coisa errada, ou que ficam dizendo que você não é capaz, que alguma coisa é perigosa, que não deve ir, que não deve isso, aquilo. Como que eu vou, por exemplo, distinguir um circuito demônio de um guardião tentando me proteger? É complicado, tá? O circuito demônio, para o Hubbard, são bloqueios que nós temos no nosso inconsciente, na nossa mente primitiva, que ele chamou de mente reativa. Daí esses bloqueios ficam sabotando a nossa vida, dando aí uns palpites errados, baseados em medos, culpas e acontecimentos traumáticos da nossa vida. Mas para o estudo do tarô kármico, o circuito demônio pode ser outra coisa. Nós interpretamos essas vozes como subpersonalidades de vida passada, personalidades que você viveu em outra vida que não foram resolvidas. Elas têm negócios pendentes, traumas, medos, culpas, rejeição, votos de pobreza, e às vezes mesmo podem ter algum tipo, né, de pacto com entidades negativas. Mas não quer dizer que seja uma entidade que está aí te perturbando, não. Tem que diferenciar as coisas. Muitas vezes se confunde a subpersonalidade com um obsessor externo, com um espírito, uma entidade. E não é nada disso. A subpersonalidade é uma parte sua, é uma sombra que se criou dentro da tua mente reativa, dentro da sua mente primitiva. E daí você vai aí num centro, em algum lugar, numa igreja, e faz uma desobsessão, e o bendito espírito volta. Porque ele não é externo, ele é uma parte sua. Ele é uma sombra mal resolvida. E esta sombra, como ela é uma parte do seu todo, ela não pode ser mandada embora. Ela tem que ser curada, transmutada, porque a tua sombra também pode ser a sua grande luz. Toda sombra pode conter um grande dom, uma grande sabedoria reprimida. Você não pode brigar com a sombra e mandar ela embora. É preciso apagar esse lado negativo da sombra e trazer, incorporar para a sua vida o lado positivo.
Quais são essas sombras negativas? Tem muitas, mas eu coloquei aqui algumas que dão mais trabalho. Por exemplo, sombra de medo. Aquelas sombras que em vidas passadas tiveram mortes violentas, morreram em catástrofes, em guerra, tiveram perseguições, foram assassinadas. Essas sombras da tua vida podem sabotar o seu progresso, deixar você paralisado, sem energia para fazer nada. E podem também deixar a pessoa numa situação de vítima. Ela não quer ser responsável pela vida dela, quer que alguém a socorra. É uma pessoa que procura um benfeitor, um protetor, né? Um salvador. E isto pode ser terrível, porque a pessoa não cresce, ela fica eternamente como um espírito imaturo, cheio de medo, de receio, de fobias, né? De pânico, síndrome do pânico, vem muito dessa sombra de medo. E a sombra de culpa é o outro lado, é aquela sombra que em vidas passadas fez alguma coisa que ou ela considerava errado, ou a sociedade, a religião, a família, daí hoje ela se condena. Ela não se acha merecedora, se envergonha do que ela fez, não se aceita, não se perdoa. Nesta vida, ela pode atrair para si perseguidores espirituais e situações de extremo sofrimento, doenças, acidentes, todo tipo de situação punitiva. Esta sombra acredita que precisa pagar alguma coisa e só cresce através da dor. É isso que ela traz para a tua vida, a dor, sofrimento, dificuldade. Outro tipo de sombra muito prejudicial é aquela sombra de rejeição. A sombra que foi abortada, que foi expulsa de uma tribo, que foi amaldiçoada pela família. Nesta vida, ela traz para você uma sensação de incapacidade, de não merecimento. E você se sente na obrigação de se sacrificar pelos outros. Qualquer coisa a seu favor, não, é egoísmo, eu sou mal, tá? E essa sombra, ela pode te destruir, sim, porque ela não acha que você merece ser feliz. Daí você vê a complicação das sombras. A outra sombra é a sombra dos pactos. Pacto, quando eu digo, é qualquer contrato que a sombra tenha feito. Não exatamente só um pacto com energias negativas, de magias negras, não é só isso. Ela pode ter feito um voto de pobreza, voto de castidade, de casamento eterno, uma dívida não paga. E nesta vida ela está enroscada nisso. Pode ser perseguida por entidades negativas, se foi feito um pacto, né, de magia. Pode não ter sorte no amor, se fez um pacto de união eterna com alguém, ou pacto de castidade, onde não poderia ser casada, nem ter nenhum relacionamento. E também ela pode não crescer financeiramente, perder dinheiro, sempre estar num patamar de pobreza, se fez um voto de pobreza. Daí esses votos, eles têm que ser cortados, apagados. Eu sempre costumo apagar esses votos que eu encontro no tarô kármico na mesa psicotrônica de Horus. Para mim é um sistema muito bom. E também a cura frequencial evolutiva ajuda muito a cortar essas energias. A outra sombra, né, que também é destrutiva, é a sombra vingativa. Ela é uma outra face daquela vítima.
né, que eu falei lá no começo, só que ela é um pouco mais agressiva. A vítima pode ser uma sombra que manipula você para que você manipule as pessoas com chantagem emocional. Mas a sombra de vingança não, ela vem realmente para destruir alguém. E pode ser caracterizada por muita inveja de alguém, ciúme, uma antipatia, né, um atrito que muitas vezes acontece na família, é muito comum, e porque muitas pessoas da família foram inimigos em vida passada e eles vêm para se resolver, mas o ego não deixa, né? Eles não têm maturidade ainda espiritual. Nós somos seres em evolução. Às vezes não dá certo. Nós temos uma proposta de missão, de vida, tal, mas não dá certo. Acontecem brigas e é como se as pessoas estivessem realmente se vingando umas das outras. E você pode ser essa sombra vingativa que vem para atrapalhar a vida da pessoa. Você é uma pedra na vida da pessoa. É muito difícil a pessoa vir para mim falar isso, tá? Ela não se identifica como a vingadora, não. Muitas vezes ela se coloca na posição da vítima, mas ela não é a vítima, né? Ela veio se vingar, tá? E por achar que foi vítima. É complicado, né? Mas assim, sempre você tem que, para se livrar dessa posição de vingança, assumir o seu lado de responsabilidade, não culpa. Tire a palavra de culpa aí da sua vida. Assuma a responsabilidade sua naquela situação, que deve ter tido alguma, né? Você atraiu aquela situação. Daí hoje a melhor coisa que você faz é soltar essa pessoa, deixar ela ir, não querer se desforrar, mesmo que ela tenha te dado algum prejuízo ou feito algum mal. Coloque-se na posição de observador da tua vida, de observadora. Observe, assente o seu grau de evolução e o grau de evolução dessas sombras que existem em você, que às vezes fazem você tomar atitudes que no fim nem sabe porque tomou. Ai, meu Deus, por que eu fiz isso? É a sombra. E a sombra é irracional, age como uma criança, como um bichinho e pode destruir a sua vida. E como se livrar da sombra? Passando por um processo terapêutico. Eu costumo fazer no tarot kármico, ou na mesa psicotrônica, ou na cura frequencial evolutiva. Existem outros meios, né? A apometria, a constelação familiar. Procure ajuda se viu alguma dessas características aí em você. Pela minha experiência, todo mundo tem, eu tenho. Temos que nos tratar. Estamos numa situação neste planeta que muita gente está sendo atacada pelo fator sombra, pelo circuito demônio que fica falando, pode levar a pessoa até a tirar a própria vida, a cometer crimes, a ter grandes prejuízos. E assim, se você quiser passar por esse processo do tarot kármico, do desbloqueio, eu sempre deixo o meu e-mail aqui abaixo do vídeo. E se você aí é um terapeuta, quer aprender o tarot kármico para ajudar os seus pacientes, né, nesse processo de calar aí esse circuito demônio que fica falando na cabeça, eu vou dar um curso de tarot kármico presencial em São Paulo. Se quiser saber mais informações, eu vou deixar aqui abaixo o WhatsApp lá da Suzy, do espaço onde será dado o curso lá na Zona Leste de São Paulo. Pode ligar lá, falar com a Suzy, tirar suas dúvidas, que ela vai informar vocês.
Eu não vou falar muito sobre isso porque vai ficar um vídeo muito grande, tá? Eu desejo para você que tome essa atitude, seja pelo caminho que você escolher, mas que transforme essa sua sombra num, numa luz para você ter uma vida melhor, ajudar o planeta, ajudar a humanidade. E como é que eu vou distinguir a sombra do meu guardião, né? Do anjo, do guardião? É simples, né? O guardião, ele vai ter com você uma conversa amorosa, livrando você de situações, tirando você de caminhos errados, sempre te aconselhando. E o guardião, na maioria das vezes, não invade a sua mente. Ele só vem se você der permissão. Faça isto, sempre esteja em ligação com o seu anjo da guarda, com o seu guardião, para que a sua intuição, essa centelha divina dentro de você, sempre te dê bons conselhos, bons direcionamentos. E futuramente transforme a sua sombra também num guardião e num espírito de luz. Olha, tudo de bom para você. Mais uma vez, olha, muito grata pelas pessoas que se inscreveram no meu canal. Abaixo aqui também tem alguns pics de protetores de animais para vocês ajudarem. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo para mais uma conversa e espero ter ajudado você com esse vídeo. Um grande beijo, muita paz, muita luz na sua vida.